Você caminha em silêncio, o coração inquieto. Algo pulsa dentro de você, um sussurro que não cessa. Você não ouve com os ouvidos, mas sente com a alma. Deus está chamando. Não há uma placa, um clarão, nem uma voz audível, mas é claro como o dia. Ele quer algo de você, e mais do que qualquer coisa, ele quer a sua obediência. Você hesita. Por quê? Porque obedecer significa renunciar ao controle. Significa que você terá que abrir mão da lógica, da zona de conforto, do seu próprio querer. Obedecer a Deus é ceder espaço a alguém que você não vê, mas que afirma saber melhor do que você o que é certo. A primeira vez que você sentiu isso foi pequena. Talvez uma intuição, uma vontade de fazer o certo, de seguir um caminho mais puro. Mas o tempo passou e o chamado se intensificou. Deus não grita, mas também não se cala. Ele persiste. E agora, você sabe, não pode ignorá-lo mais. Você pensa em Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra, de perto de tudo que era familiar. Disse para ir a um lugar que ele mostraria. Não deu detalhes. Não entregou o mapa. Apenas disse, vai, e Abraão foi. Não sem dúvidas, mas com fé. Você percebe que obediência nem sempre exige certeza, exige confiança. Na sua caminhada, Deus não te força, mas convida. Ele quer que você diga sim, não por obrigação, mas por amor. Ele não quer marionetes, quer filhos que respondem por relacionamento. E cada passo que você dá em resposta ao chamado de Deus, aprofunda esse relacionamento. Você começa a notar que a obediência não é apenas um ato isolado, é uma resposta diária. Quando você escolhe não mentir, mesmo quando isso te custaria menos dor. Quando você estende perdão, mesmo que a mágoa ainda machuque. Quando você silencia para ouvir, mesmo querendo falar. Obedecer é dizer não para si mesmo e sim para Deus. Mas você ainda sente medo. E isso é natural. Obedecer é um salto de fé. É entrar numa estrada sem saber a paisagem final. Você teme errar, teme que o preço seja alto demais. Mas então algo muda. Você se lembra de que Deus é bom. Isso não é apenas uma frase bonita. É uma verdade que sustenta sua escolha. Se Ele é bom, então obedecer a Ele mesmo sem entender é o melhor caminho. Há momentos em que você quase desiste. Sente vontade de seguir o fluxo, de viver como os outros vivem. Por que complicar tanto? Mas algo em você te impede. Você percebe que foi separado para algo maior. Não uma vida de conforto, mas uma vida com propósito. Deus não te chama para a segurança, mas para a santidade. Aos poucos, você começa a perceber que a obediência não é uma prisão. É liberdade. Liberdade do peso de tomar decisões sozinho. Liberdade da culpa, do remorso, da constante busca por autoafirmação. Obedecer a Deus é viver leve, mesmo que o caminho seja estreito. Você percebe que obediência não acontece de uma vez. É uma jornada. Há dias em que você obedece com alegria. Outros em que é por pura decisão, sem emoção alguma. E está tudo bem. Deus não exige perfeição, mas perseverança. E cada passo conta. Você pensa em Jesus. Ele, sendo Deus, escolheu obedecer até o fim, mesmo sabendo da cruz, mesmo suando sangue. Ele disse, seja feita a tua vontade, e não a minha. É essa obediência que te inspira. Você não está sozinho. Alguém já trilhou esse caminho antes. Você começa a confiar mais. O chamado de Deus, antes assustador, agora começa a fazer sentido. Você entende que obediência não é sobre regras, mas sobre relacionamento. Deus não quer que você apenas cumpra ordens, Ele quer seu coração. E então você se entrega. Não com medo, mas com fé. Diz sim ao chamado. Decide obedecer. Mesmo que doa. Mesmo que te custe. Porque você sabe, se Deus te chama, é porque Ele já está no caminho à sua frente. A jornada começou. Você não sabe exatamente para onde vai, mas sabe com quem vai. E isso é suficiente. Você começou a obedecer, mas logo percebeu que a maior luta não estava do lado de fora, estava dentro de você. As vozes que falam mais alto não são as do mundo, mas as que sussurram no silêncio da sua alma. O seu querer, seus planos, sua lógica, seus medos. A carne briga com o espírito, e obedecer a Deus se torna uma batalha contra si mesmo. Você acorda num dia comum e sente o convite de Deus para fazer algo simples, talvez pedir perdão a alguém, ou ceder sua vez, ou gastar tempo em oração, em vez de rolar o feed no celular. E você hesita, porque há uma resistência pequena, mas firme dentro de você.
Uma parte que diz: não agora, você tem o direito de se preservar, ninguém faz isso, por que você faria? E você percebe, obedecer a Deus exige negar a si mesmo. Não é sobre suprimir quem você é, mas sobre submeter quem você é a quem Deus é. Você quer amor, mas também quer vingança. Quer paz, mas também quer controlar. Quer Deus, mas também quer manter o trono. E então vem a escolha. Você se lembra de Jonas? Ele ouviu o que Deus pediu, ouviu claramente, mas correu na direção oposta. Por quê? Porque achou injusto, desconfortável, absurdo. E você entende Jonas, porque também já quis fugir, e às vezes ainda quer. Mas então Deus, em sua paciência, envia tempestades que te acordam, não para te punir, mas para te trazer de volta. Quando você tenta fazer as coisas do seu jeito, há um peso. Quando tenta fugir do que Deus pediu, há cansaço. E quando finalmente se rende, há alívio. Obedecer não apaga os desafios, mas tira o peso de lutar contra o próprio Criador. Você percebe que rendição não é fraqueza, é coragem, é olhar para dentro e admitir: eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe. É ajoelhar-se, mesmo com orgulho gritando. É chorar e ainda assim dizer: seja feita a tua vontade. Com o tempo, você começa a perceber um padrão. Sempre que obedece, ainda que contra sua vontade, algo muda em você. Sua alma se alinha. Há uma paz que ultrapassa a lógica. Não é que as circunstâncias se transformem de imediato, é você que muda. Você sente Deus trabalhando em camadas. A obediência quebra o ego, mas revela o ouro escondido no seu coração. Você se torna mais leve, mais sensível, mais humano, e ao mesmo tempo, mais parecido com Cristo. O que antes parecia perda, agora é ganho. E o que parecia sacrifício, agora se torna oferta viva. Mas o processo é contínuo. Você acha que já venceu determinada área, mas ela volta. Talvez uma velha tentação, ou um sentimento que você pensou já ter superado. E Deus, com gentileza, te chama outra vez. Obedece, confia, entrega. E você entende que obedecer não é uma vez só, é todo dia, é todo momento, é toda escolha. Você percebe que há um ritmo espiritual acontecendo dentro de você. Cada vez que você escolhe obedecer, é como se estivesse afinando seu ouvido ao som da voz de Deus. O mundo grita, mas a voz dele sussurra e você está aprendendo a ouvir. Um dia, você está diante de uma decisão difícil. Você sabe o que Deus quer, mas tudo dentro de você grita o contrário. Ser honesto te fará perder algo importante. Falar a verdade vai gerar conflito. Ceder sua razão vai parecer fraqueza. Mas você lembra, a cruz de Cristo foi escândalo para o mundo, mas foi obediência pura. E então, mesmo com as mãos trêmulas, você escolhe obedecer. E algo muda. O céu não se abre em luz, você não recebe um prêmio instantâneo. Mas algo profundo acontece. Você venceu a si mesmo. E essa é uma das maiores vitórias que alguém pode ter. Você descobre que obedecer não é sobre sentir vontade, é sobre decidir por amor. É como Jesus no Getsemane, suando gotas de sangue, sem desejo algum de sofrer, mas ainda assim dizendo: seja feita a tua vontade. E quando você diz isso com sinceridade, ainda que em lágrimas, o céu sorri, e aos poucos, a obediência vai se tornando mais natural. Ainda difícil, ainda contracultural, mas mais desejada. Você passa a querer obedecer não apenas para agradar a Deus, mas porque descobriu que obedecer é vida. É o caminho da verdadeira liberdade. Você olha para trás e vê o quanto já foi transformado. O que antes parecia impossível, agora faz parte de quem você é. Você ainda tropeça, mas se levanta mais rápido. Ainda sente medo, mas não se deixa dominar. E mesmo quando falha, corre para Deus em vez de se esconder. Porque agora você sabe, Ele não quer sua performance, Ele quer seu coração. E o coração rendido, ainda que imperfeito, é o que mais agrada a Deus. Você agora entrou no deserto. Não um literal, mas um lugar onde tudo parece silencioso. Você tem obedecido, tem escolhido o caminho estreito, mas não vê resultados. O céu parece fechado, e Deus, distante. Obedecer aqui é mais difícil do que nunca, porque agora você não sente nada. Nem alegria, nem paz, nem a doce presença que um dia te envolvia. Você continua orando, mas parece que suas palavras batem no teto e voltam. Lê a Bíblia, mas as páginas parecem secas. Ama, perdoa, cede, mas nada muda ao seu redor. E surge a pergunta inevitável: será que está valendo a pena?
O deserto revela o que está no seu coração. Quando tudo vai bem, é fácil obedecer. Mas no silêncio, no cansaço, na ausência de recompensas imediatas, a obediência ganha outro valor. Aqui, você aprende que obedecer a Deus não é transação, é confiança. É amar mesmo sem retorno. Servir mesmo sem aplauso. Crer mesmo sem ver. Você se lembra de Israel, caminhando por 40 anos no deserto. Deus estava com eles, a nuvem os guiava, o maná caía do céu. Mas eles murmuravam. Por quê? Porque queriam sentir mais do que confiar. E você entende, o deserto é o lugar onde sua fé amadurece. É onde sua obediência deixa de ser infantil e se torna profunda. No deserto, você descobre sua verdadeira motivação. Você percebe que parte da sua obediência estava contaminada pelo desejo de bênçãos visíveis, por recompensas rápidas, por aceitação humana. E agora, sem nada disso, você precisa responder: você ainda o obedeceria, se nunca recebesse nada em troca? Você se entristece ao ver seus próprios motivos impuros. Mas não foge. Você decide ser verdadeiro com Deus. Ora dizendo: Senhor, não estou entendendo nada. Estou cansado, mas eu te conheço, e vou continuar te obedecendo. Essa oração, simples e sincera, se torna o seu sustento. Com o tempo, você percebe pequenos sinais de vida no meio do deserto. Não são milagres espetaculares, são coisas sutis. Um versículo que parece escrito para você. Uma conversa que te dá força. Um gesto inesperado de cuidado. Deus não te tirou do deserto ainda, mas está contigo nele. E então você aprende a obedecer não por obrigação, mas por amor. Você começa a entender que o maior milagre não é sair do deserto, é ser fiel dentro dele. Porque é nesse lugar que Deus forja caráter, aprofunda raízes, cura feridas. Você lembra de Jesus, levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele foi tentado. Poderia ter mostrado força, feito milagres, impressionado o mundo, mas escolheu obedecer. Não aos desejos, não às provocações do inimigo, mas à palavra do Pai. E você aprende com ele. O deserto é campo de batalha, mas também é escola. Você descobre que a obediência no deserto tem um sabor mais puro. Não há espetáculo, não há plateia. É você e Deus. Você aprende a adorar no silêncio, a confiar no escuro, a caminhar sem pressa. E então algo surpreendente acontece. O deserto começa a não te assustar mais. Você não ama estar ali, mas também não foge. Porque nesse lugar árido, você conheceu a Deus de um jeito que nunca conheceria na fartura. E isso não tem preço. Você começa a entender as palavras do salmista. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O sofrimento se torna mestre, não castigo. A escassez te ensina valor. O silêncio te ensina a escuta. E a obediência, aqui, se torna louvor. Mesmo sem forças, você continua. Um passo por vez. Você ora, mesmo sem sentir. Você serve, mesmo sem retorno. Você perdoa, mesmo sem reconhecimento. E essa fidelidade invisível constrói algo eterno dentro de você. Você está aprendendo a amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Então, um dia, o vento muda. Ainda sem perceber, você saiu do centro do deserto. A paisagem não virou jardim, mas a sombra agora. Um poço de água fresca. Um refrigério. E você olha para trás e vê, Deus nunca te deixou. Ele estava silencioso, mas presente. Oculto, mas operando. E o que você se tornou nesse processo? Isso não tem comparação. Você é mais firme, mais sensível, mais grato. A obediência agora não é uma exigência, é o seu lugar seguro. Você sabe que o deserto pode voltar, mas também sabe que, quando vier, você não estará sozinho. Você saiu mais forte. Não porque venceu com as próprias forças, mas porque descobriu que obedecer é andar com Deus, mesmo sem mapa. E isso, agora, é tudo o que você quer. Você começa a perceber que a obediência a Deus não se revela apenas em grandes decisões ou momentos dramáticos. Ela vive nos detalhes, nos instantes rotineiros, nos gestos pequenos, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos, mas profundamente significativos aos olhos de Deus. Você se dá conta disso quando, numa manhã comum, sente o impulso de ajudar alguém que ninguém está notando. Poderia simplesmente passar reto, mas há algo diferente agora em você, uma sensibilidade nova. Você escuta aquele sussurro divino, discreto e persistente: ajude, ame, sirva, e você obedece. É algo simples, talvez uma gentileza,
uma palavra, um silêncio respeitoso quando preferiria rebater. Talvez devolver um troco errado, ou resistir à tentação de se exibir por algo que fez. E cada vez que você obedece nesses momentos, você sente algo dentro de você se firmando, se consolidando. É como se sua alma estivesse sendo treinada na direção do céu. Você passa a perceber que essas pequenas escolhas não são pequenas para Deus. Elas constroem dentro de você um solo fértil para que Ele plante algo eterno. E você começa a se perguntar: quantas sementes da eternidade estão escondidas nas rotinas do meu dia? Jesus ensinava isso. Ele elogiou a viúva que deu 2 moedas. Ele notou o servo fiel com poucos talentos. Ele honrou quem deu um copo de água em seu nome. E você entende que, para Deus, fidelidade nas pequenas coisas revela um coração realmente obediente. Você começa a encarar sua vida com um novo olhar. Não mais esperando por grandes momentos para viver a vontade de Deus, mas reconhecendo que cada momento pode ser uma oportunidade. No trabalho, quando você decide ser honesto mesmo que ninguém perceba. Em casa, quando escolhe ser paciente com quem convive. No trânsito, quando você cede a passagem em vez de brigar por ela. Tudo isso é obediência. Você percebe que o reino de Deus se manifesta de forma contraintuitiva. Os valores dele não brilham aos olhos do mundo, mas brilham intensamente no coração de quem o ama. E obedecer, nesses detalhes, é como estar constantemente dizendo a Deus: eu confio em ti, mais do que em mim mesmo. É nessa fase que você começa a notar algo sutil, mas poderoso. Sua mente está sendo transformada. Aquilo que antes era uma luta diária agora começa a se tornar natural. O bem que você antes fazia por esforço, agora brota de forma espontânea. Ainda há lutas, claro, mas há também uma leveza crescente. Obedecer nas pequenas coisas revela outra dimensão do relacionamento com Deus, a alegria. Sim, a alegria em obedecer. Não um prazer imediato, superficial, mas uma alegria profunda, firme, que nasce da consciência de estar no centro da vontade de um Pai amoroso. E essa alegria não depende das circunstâncias, ela nasce do secreto. Você lembra das palavras de Jesus: aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. E você entende, Deus está te treinando. Cada pequeno ato de obediência é como um tijolo na construção de algo maior. Deus está formando em você o caráter de Cristo. E então, um dia, você se vê diante de uma escolha difícil. Não é escandalosa, nem grandiosa, mas é uma escolha moral, espiritual. Você percebe que ela vai definir mais do que apenas o resultado imediato. Vai moldar o tipo de pessoa que você está se tornando. E dessa vez, você não hesita, obedece. E ao fazê-lo, você sente que venceu não só a tentação, mas a antiga versão de si mesmo. Obedecer a Deus nas pequenas coisas é, na verdade, construir resistência espiritual. Você não espera mais estar diante de uma crise para clamar por fé. Sua fé está sendo construída agora, enquanto você escolhe o bem, a verdade, a justiça mesmo quando ninguém está olhando. Essas escolhas discretas criam raízes. E quanto mais fundo essas raízes vão, mais estabilidade você encontra. Você entende que a maturidade espiritual não se mostra na eloquência das palavras, mas na constância do caráter. Você também começa a perceber que sua obediência silenciosa começa a afetar outros. Alguém vê sua integridade e se sente encorajado. Alguém percebe sua paciência e se sente desafiado. E você compreende, obedecer a Deus não transforma apenas você, transforma o ambiente ao seu redor. E nesse novo ritmo, você encontra descanso. Obedecer a Deus nos detalhes do dia a dia te livra da ansiedade de tentar ser grande ou impressionar. Você pode simplesmente ser fiel, no hoje, no agora. E isso basta. Você não busca mais aplausos, busca alinhamento. Sua vontade está cada vez mais afinada com a dele. E você entende que a obediência constante, silenciosa, firme, é uma das expressões mais puras de adoração. Assim, dia após dia, passo após passo, escolha após escolha, você se torna mais semelhante ao seu Senhor. E essa jornada de obediência discreta, mas profunda, começa a gerar frutos que você ainda nem consegue ver. Mas Deus vê. Agora você percebe com mais clareza algo que até então evitava encarar. Obedecer a Deus tem um custo. Não é romântico. Não é sempre bonito. Às vezes dói profundamente. A obediência, em muitos momentos, exige que você perca algo: reputação,
conforto, planos, relacionamentos. E, ainda assim, você escolhe obedecer. Você se depara com uma decisão difícil. Tudo dentro de você clama por um caminho mais fácil, mais rápido, mais conveniente. Mas Deus está te chamando para algo que vai doer. Talvez cortar uma amizade tóxica, dizer não a uma oportunidade que fere seus princípios, confessar algo que preferia manter escondido. Você sabe que obedecer, dessa vez, vai te custar mais do que coragem. Vai te custar alguma coisa real. E dói. Você chora. Sente-se solitário. As pessoas à sua volta talvez não entendam. Algumas até te julgam. Outras, silenciosamente, se afastam. E em certos momentos, você se pergunta: por que, Deus? Se estou fazendo o que é certo, por que parece que estou perdendo tudo? Você se lembra de José. Ele obedeceu, fugiu da tentação, recusou o pecado. E onde foi parar? Na prisão. Foi mal interpretado, esquecido, injustiçado. Mas mesmo ali, Deus estava com ele. E você começa a entender: obedecer a Deus pode não te levar imediatamente ao sucesso, mas sempre te mantém em sua presença. E estar com Deus mesmo no vale é melhor do que estar longe dele no topo do mundo. Você encara o custo da obediência de frente. Algumas portas se fecham. Você se vê isolado em certos momentos. A aprovação humana, que antes era tão valiosa, começa a perder seu brilho. Não porque você se tornou indiferente, mas porque algo mais precioso tomou o lugar: a paz de estar alinhado com Deus. Mas não é fácil. Há noites de insônia. Você ora, mas sente dor. Você obedece, mas colhe silêncio. E é nesse cenário que você percebe que obedecer a Deus não é sempre recompensador no agora, mas sempre é redentor no eterno. Você vê a cruz. Jesus, perfeitamente obediente, foi rejeitado, traído, humilhado, crucificado. E mesmo assim, não retrocedeu. Ele sabia o custo, mas também sabia o valor. Ele olhou para o Pai e disse: está consumado. Sua obediência custou tudo, mas foi por amor. E você entende: amar a Deus é obedecê-lo mesmo quando isso significa carregar sua própria cruz. Não uma cruz de religião, mas a cruz da renúncia, da entrega, da escolha contínua de morrer para si mesmo e viver para Ele. Algumas pessoas não vão compreender. Vão te chamar de radical, de tolo, de certinho demais. Talvez você perca oportunidades. Talvez tenha que recomeçar em algumas áreas. Mas, em meio a tudo isso, você sente uma presença silenciosa e poderosa. Deus está contigo. E isso sustenta sua alma. Você começa a perceber que o custo da obediência não é o fim, é o processo. Como um ouro que é refinado no fogo. Como uma árvore podada para dar mais frutos. Você está sendo moldado por mãos que não erram. E então, em meio ao processo, algo surpreendente acontece. Você começa a enxergar o valor do que está ganhando mesmo enquanto perde. Uma consciência tranquila, uma alma leve, uma fé mais sólida, uma sensibilidade maior à voz de Deus, uma liberdade interior que nada pode roubar. Você passa a perceber que há uma glória oculta no sofrimento pela obediência. Não uma glória humana, mas uma glória celestial. Você sente que, a cada vez que diz sim a Deus e não ao mundo, sua alma se alinha um pouco mais com o céu. E, ao contrário do que você imaginava, sua vida começa a influenciar outros. Não por discursos, mas por coerência. As pessoas começam a notar que há algo diferente em você. Uma firmeza, uma paz, uma integridade. Elas não entendem de imediato, mas se sentem atraídas. E você entende: obedecer não só transforma você, é também uma luz para o mundo. Você não está sozinho. Muitos servos de Deus já passaram pelo mesmo caminho. Hebreus 11 te lembra disso: uma nuvem de testemunhas que, mesmo sem receber todas as promessas nesta vida, viveram pela fé. E você agora faz parte dessa linhagem. Você não se arrepende. A dor existe, sim, mas é uma dor com propósito. É a dor de quem está sendo transformado, de quem está deixando o velho para viver o novo, de quem trocou a aprovação dos homens pela aprovação de Deus. E essa troca vale tudo. Você começa a notar os frutos. Eles não surgem de repente, como mágica, mas sim como sementes que, finalmente, começam a brotar. Um gesto aqui, uma resposta ali, você percebe que está reagindo diferente. Algo em você mudou. Você não força mais tanto para obedecer. Você quer obedecer. Não por medo, não por obrigação, mas por amor.
Você olha para trás e vê os dias de deserto, as lágrimas escondidas, os nãos difíceis que disse, as perdas que enfrentou, e agora, silenciosamente, começa a perceber, valeu a pena, porque algo floresceu dentro de você, um fruto que não pode ser comprado nem fabricado, fruto do Espírito, amor, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio, não tudo de uma vez, não perfeitamente, mas inegavelmente, está nascendo. A paz que agora você sente não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Sua obediência, ainda que imperfeita, está te conduzindo a um lugar mais profundo. Sua fé já não depende de emoções passageiras. Você aprendeu a andar por confiança. Você amadureceu. E esse amadurecimento se mostra não só em quem você é com Deus, mas em quem você é com os outros. Você é mais humilde, mais tolerante. Suas palavras pesam mais, mesmo quando são poucas. Sua presença transmite segurança. As pessoas te procuram, e às vezes nem sabem por quê, mas você sabe, é a presença de Deus refletida na sua vida. Você percebe frutos também em áreas práticas. Portas que antes estavam fechadas se abrem. Relacionamentos são restaurados. Influência espiritual se amplia. Mas agora, diferente de antes, você não se apega a essas bênçãos como prova da aprovação de Deus. Você as recebe com gratidão, mas o seu coração está em outro lugar, está nele. Você aprendeu que o maior fruto da obediência é o próprio Deus. Você o conhece melhor. Sua voz ficou mais nítida, sua vontade, mais desejável, sua presença, mais constante. E você entende o que o salmista quis dizer quando declarou: para mim, bom é estar perto de Deus. Nem tudo é perfeito. Ainda há dias difíceis. Ainda há tentações. Mas agora você luta com mais clareza, mais firmeza. Você sabe que obedecer vale a pena, não só pelo que produz em você, mas porque agrada ao coração do Pai. Você não quer mais viver para agradar a si mesmo. Você quer viver para agradá-lo. E isso te traz mais alegria do que qualquer conquista já trouxe. As pessoas que antes te criticaram começam a te respeitar. Algumas voltam com perguntas, pedem conselhos, observam sua vida. E você percebe que sua obediência não apenas frutifica dentro de você, mas também ao seu redor. Ela toca outros. Ela inspira. Ela aponta para Jesus. Você não precisa mais provar nada. Você não vive mais pela expectativa alheia. Você vive diante de um único olhar, o de Deus. E isso te liberta. Liberta de máscaras, de performance, de competição. Agora, sua vida tem propósito não baseado no que você faz, mas em quem você está se tornando em Cristo. E esse processo de frutificação continua. Deus não para de trabalhar em você, e você também não quer parar de obedecer. Porque quanto mais você obedece, mais conhece a fidelidade de Deus. E quanto mais conhece a fidelidade dele, mais você confia. Você vê que, mesmo nos momentos em que falhou, Deus não te rejeitou. Ele te corrigiu, te levantou, te abraçou. E agora você tem algo que antes não tinha: firmeza emocional, estabilidade espiritual. Seu coração não é mais guiado pelo vento. Ele está ancorado na rocha. Você começa a experimentar também a alegria de ver outros obedecendo, sendo transformados. Você percebe que a sua jornada está se multiplicando em outras vidas. O que Deus plantou em você começa a gerar colheitas em campos distantes. Isso te emociona, não porque você se sinta especial, mas porque percebe que cada escolha de obediência, mesmo as que pareceram insignificantes, estavam sendo vistas. E agora, estão sendo usadas. Nada foi em vão. Você continua caminhando. Ainda tem muito a aprender. Ainda tem áreas que precisam de cura, de alinhamento, de mais rendição. Mas agora você não caminha mais com a mesma ansiedade. Agora você caminha com esperança. Porque você conhece o caráter de Deus, e sabe que tudo o que Ele pede de você tem um propósito eterno. Seus caminhos são perfeitos. Sua vontade é boa. Sua fidelidade é constante. E você quer permanecer nesse lugar, onde obedecer é não apenas o certo, mas o melhor. Onde o fruto não é apenas resultado, é testemunho. E o testemunho é claro: Deus é digno de confiança. Sempre. Você não vê mais a obediência como uma tarefa pontual, ou como um teste de resistência para momentos de crise. Agora, ela se tornou parte de quem você é. Obedecer a Deus deixou de ser uma exceção, virou um estilo de vida. Uma postura constante. Um sim repetido dia após dia,
com os pés no chão e o coração no céu. Você acorda e não pensa apenas em suas metas ou preocupações. Seu primeiro pensamento é: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Essa pergunta agora guia suas decisões. Você não se move mais por impulsos ou pressões. Você se move por direção. E essa direção não vem sempre de grandes sinais. Muitas vezes é uma impressão sutil, um incômodo santo, uma paz que confirma. Você aprendeu a reconhecer os toques do Espírito. E mais do que isso, aprendeu a obedecer mesmo quando não entende tudo. Você não se vê mais como o protagonista da história. Entendeu que você é parte de algo maior, que a sua vida está inserida no plano eterno de Deus. Por isso, obedecer é sua forma de se alinhar com esse plano, de participar do que Deus está fazendo no mundo. Isso não quer dizer que sua vida ficou fácil. Na verdade, algumas lutas aumentaram. Porque, quanto mais você anda com Deus, mais você incomoda as trevas. Mais sua carne tenta reagir. Mais o mundo tenta te distrair. Mas agora você sabe como lutar. E sabe onde repousar. A obediência contínua te dá estrutura. Ela molda sua forma de pensar, de sentir, de reagir. Você já não se sente mais dividido por dentro. Sua mente e coração estão mais alinhados. Sua vontade já não briga tanto com a de Deus. E quando briga, você se rende mais rápido, porque sabe quem Ele é. E quanto mais você o conhece, mais deseja obedecê-lo. Não por recompensa, mas por relacionamento. Porque obedecer é caminhar com Ele, ouvir sua voz, estar no centro da sua presença. E não há lugar melhor. Você aprendeu a ver a obediência como parte do amor. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E agora você entende que esse mandamento não é um peso, é um convite, um caminho para viver na liberdade do reino. Sua identidade mudou. Você não é mais guiado por seus erros do passado, nem por expectativas humanas. Agora, você é filho. E filhos obedecem não para serem aceitos, mas porque já são amados. Essa verdade te liberta. Você já não obedece para se sentir digno. Obedece porque descobriu que Ele é digno. Sua vida se tornou uma resposta de gratidão, de adoração prática, e cada ato de obediência é um altar. Você também entendeu que obedecer é confiar. É dizer, com atitudes, que Deus é sábio, que seu plano é melhor, que sua visão é mais ampla. Mesmo quando você não entende o porquê, mesmo quando tudo em você quer escolher outro caminho. Obediência como estilo de vida também significa resiliência. Você aprendeu a recomeçar quando falha, a confessar quando erra, a levantar quando cai. Não porque você se acha forte, mas porque sabe que Deus é misericordioso. Ele te chama de volta, Ele restaura, Ele continua te moldando. E assim você vai crescendo, vai influenciando, vai refletindo a luz que recebeu, não por esforço, mas por essência. A obediência agora é fruto da intimidade, e a intimidade, fruto da obediência. Um ciclo santo, uma dança entre seu coração e o coração de Deus. Você olha para frente e sabe, ainda há muito pela frente, mas agora você caminha com clareza, com propósito, com uma vontade firme e um espírito ensinável. Você não quer mais apenas momentos com Deus. Você quer vida com Deus. E essa vida é feita de pequenos sims diários. Sim para o perdão. Sim para a integridade. Sim para a renúncia. Sim para o servir. Sim para o silêncio. Sim para a coragem. Sim para o amor. E então você sorri. Não porque tudo está resolvido, mas porque você está no caminho. E nesse caminho, cada passo de obediência ecoa a eternidade. Agora, você respira fundo. A jornada não terminou, mas você chegou a um novo lugar. Um lugar de entrega, de maturidade, de paz. Obedecer a Deus não é mais um peso, mas um privilégio. Você olha para trás e vê o quanto cresceu, o quanto foi curado, o quanto foi transformado. E mais do que isso, o quanto Deus foi fiel. Ele nunca te abandonou, nem no deserto, nem no silêncio, nem nos dias em que você quis desistir. Sua presença constante, sua voz suave, sua graça inabalável, tudo isso te sustentou. E agora você sabe, obedecer é caminhar com Ele, de mãos dadas, um dia de cada vez. Você sabe que ainda vai errar, ainda vai hesitar. Mas agora, seu coração tem uma direção. E essa direção é o céu, é o reino, é o Pai. Você é dele. E quer viver como tal,
você deita a cabeça no travesseiro e, mesmo que os desafios não tenham desaparecido, há descanso, porque você sabe que está no centro da vontade dele, e não há lugar mais seguro, mais pleno, mais doce. Obedecer é amar. E amar a Deus é o maior bem que você poderia escolher.